3, 2, 1. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Cinecast. Eu sou a Júlia Martins e estou aqui com a Lauren Torres. Hoje nós vamos bater um papo sobre o lançamento do filme A Branca de Neve. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lauren e hoje a gente vai falar um pouquinho das mudanças que teve nesse novo live action da Disney, da Branca de Neve. Afinal, a história da Branca de Neve todo mundo já conhece, né? Porque é um clássico de 1987 e é o primeiro conto de fadas da Disney. Mas essa versão vai ter muitas coisas diferentes e uma adaptação, né, da modernidade de hoje. Então, vai ter esses dois aspectos, da fantasia e da modernidade. Então, a gente vai ficar falando um pouquinho sobre. Sim, a animação da Disney de 1937 foi um marco. Ele foi o primeiro longa da empresa e desafiou expectativas de muito. E esse de 2025 promete uma pegada mais atual. Sim, essa nova adaptação vai misturar esses dois elementos dos efeitos especiais, né, que foi muito usado, e dos elementos clássicos já, que as duas protagonistas desse filme são a Rachel Zegler e a Gal Gadot. A Rachel Zegler fazendo a Branca de Neve e a Gal Gadot fazendo a Rainha Má. E esse filme tá dando o que falar, né? Além dele ter tido um orçamento enorme, ele também teve algumas polêmicas que a gente vai comentar. Mas não deixando de ser um filme bom também. Sim, acho que a primeira polêmica do filme, ou o primeiro tópico que todo mundo começou a comentar foi a história da Branca de Neve ser uma princesa independente, se perder um pouco daquela questão de ser só a princesa e querer enfrentar a Rainha Má, desafiar os paradigmas que tem de uma princesa da Disney. É, uma adaptação, né, para a modernidade, porque hoje em dia a gente já não leva essas coisas, porque hoje em dia, com o feminismo, com todas as pautas de independência que a gente tem das mulheres e o patriarcado, que infelizmente é uma coisa que ainda acontece muito, trazer essa representatividade da mulher independente, dela batalhar pelas coisas que ela quer, sozinha, sem a ajuda de um homem, de um príncipe, que no caso da Branca de Neve é um príncipe, é muito importante, ainda mais para as crianças que vão crescer assistindo esse live action e talvez nem conheçam pela animação, né? Então, é uma Sim. adaptação totalmente para essa geração. E a Rachel Zegler, como Branca de Neve, quando foi anunciado que ela seria a princesa, teve várias controvérsias na escolha dela, em relação à característica dela, de como ela ia ser adaptada para princesa, né? Sim. Apesar da Rachel Zegler ser uma atriz muito boa, né? Que ela tá saindo ascensão nos últimos anos, né? De Hollywood. Ser muito jovem e ter um talento nato, assim. Porque além de ser uma grande atriz, ela canta muito bem também. Ela veio da Broadway, por isso que ela tem esse vozeirão potente, que é uma característica do filme. Que ela tem uma voz mais, assim, forte. É uma voz que... Pra quem gosta de musical, percebe que é uma voz, assim, mais... Aguda? mais Não é? grossa. Ah. Porque falaram assim, a Branca de Neve, ela tem uma vozinha fina, né? Ela Sim. canta... E não vai ter isso. Ela tem uma Nossa, voz até mais... as músicas mudaram, então, né? Mudaram. E foi uma escolha mesmo, porque ela consegue fazer essa voz. Só que adaptaram por causa da Branca de Neve, que ela já não é assim tão indefesa. Ela Sim, porque a voz fina remetia à Sim, infantilidade, e agora eles querem dar mais força na voz inocência, dela. ingenuidade. Sim, e uma coisa também que comentaram muito foi pelas características dela mesmo, que fogem do padrão da Branca de Neve. Porque ela tem descendência latina, né? Ela não é branquinha que nem a Branca de Neve. Só que eu acho que a gente, apesar de ser um ponto muito importante para ser discutido, né? Porque é uma característica importante, eu acho que a gente não precisa atacar a atriz, sabe? Ela não deixa de ser ruim, de ser boa por causa da cor da pele, sabe? Então, tem muitas controvérsias. Muitas pessoas têm opiniões boas e muitas pessoas têm opiniões ruins. Só que eu acho que a gente, para analisar um filme, a gente tem que olhar mais do que isso, né? Tem que ver o desempenho dela, a voz,
atuação mesmo, sabe? Deixar isso um pouco de lado, apesar de não ter agradado. E também tem a Gal A Gadot Gal Gadot. como Rainha Má, que também teve vários assuntos sobre Sim. ela, sobre tanto a atuação, tanto também como os posicionamentos dela em apoio a Israel, essas coisas, Sim. que deu bastante burburinho. Ela é muito conhecida, né, por fazer a Mulher Maravilha, um símbolo do patriotismo e de feminilidade, de uma super-heroína. E agora ela veio, assim, fazer uma vilã, né? Uma vilã muito icônica. Então, vai ser um divisor de águas para a carreira dela. Só que também ela tá sendo um pouco criticada por causa das polêmicas, porque ela era uma soldada de Israel, ela é israelita, né? Sim. E ela apoia, né? O Israel na guerra com a Palestina. Sim, que tá tendo, né? Sim. O genocídio. É um assunto muito delicado, né? Mas, as pessoas que apoiam a Palestina, né? Elas não gostaram, né, da Gal Gadot. E não só por causa disso, mas por causa da atuação dela. Porque falaram que não agradaram muito, ficou muito caricato, sabe? Sim. Mas aí vai de opinião, né? Sim. Mas, querendo ou não, mesmo seja ruim ou bom, é um divisor de águas. Porque essa é um personagem muito importante e muito icônico, né? Vai marcar carreira pra ela. E também não é fácil fazer uma vilã desse porte, explorar né? um lado sombrio. Sim, ainda mais que ela tem a transição de rainha má pra velha, né? É, verdade. Então, é tenso, né? Esse Sim. desempenho dela. E não podemos deixar de falar dos anões também, que é os personagens clássicos da Branca de Neve. Nessa versão, falaram que eles foram feitos por CGI. E também teve mudança no número de anões. Teve bastante adaptação nessa questão também. O que você achou? Então, eu acho que foi uma escolha até inteligente, né? Porque mescla a modernidade, a inteligência artificial com a fantasia, né? Então, eu acho que a Disney, ela deve ter até tentado achar anões mesmo, que escalaram um ator que fez Game of Thrones, aquele anãozinho. Sim. Mas eles meio que problematizaram, porque hoje esses assuntos mais de pegar pessoas minoria, marginalizadas, né? Pessoas com deficiência física, né? Com nanismo. Então, optaram para não ter mais o que falar, para não ter mais polêmica do que já teve. Fizeram com efeitos especiais. E eu acho que é até bom, porque se alguns atores dos anões não atuassem bem, acho que ia ficar meio estranho. Acho que tem que ter uma harmonia, sim. E eu acho que os anões eles vão ter mais importância nessa live action, porque já que a Branca de Neve não é uma mocinha indefesa, ela vai ter atitudes, assim, sabe? Ela vai ser uma parte ativa da história. Ela não vai só ficar parada, fazendo as coisas acontecendo e ela só reagindo. Então, acho que ela vai aprender com os anões também. Eles vão ter personalidades diversas, além de ser bobinhos, assim, infantilizados. Ai, o Soneca, o Dungo, o Zangado. Acho que eles vão ter mais, assim, um papel importante na história. Então, eu acho que foi uma decisão interessante. Sim. Agora, falando do estilo visual, o filme está dirigido pelo Mark Webb, que ele já comandou o espetacular Homem-Aranha e 500 Dias com Ela. O olhar dele para esses filmes foram muito diferentes. Como que você acha que a experiência dele vai impactar nessa história? Então, o Mark Webb, ele é um diretor que ele tem um estilo muito peculiar, assim, interessante, né? Que dá pra ver por todos os filmes que ele já produziu, que ele traz um diferencial, que é, ainda mais em adaptações que a gente já conhece, tipo Homem-Aranha, ele quebrou um pouco o estereótipo, assim, de final feliz, desse anti-clichê, assim. Então, e 500 Dias com Ela, que é uma comédia romântica. É uma comédia romântica, só que não termina como uma comédia romântica. É um drama, assim, também. Acontecem algumas coisas tensas e não tem um final muito feliz. Então, acho que ele vai trazer trouxe muito desse aspecto pra Branca de Neve, né?
Sim, em entrevistas a gente já viu que não vai ser uma história do príncipe salvando a Sim. princesa. Sim. Eles querem explorar esse empoderamento. Eu acho que esse diretor consegue bastante fazer Sim. isso por conta de todo esse currículo que ele tem. Eu acho que é muito interessante. E também eu gostei muito da fotografia, né, do filme. Sim. Que eu acho que... Porque hoje em dia, as live actions estão muito sem cor. Um exemplo é o Wicked. Estão que é um- escurecendo bastante. estão escurecendo. E eu achei que Branca de Neve até que, tipo, não perdeu tanto essa identidade, sabe? Sim, A porque paleta de é cor. bem colorido Sim. na animação, a Sim. floresta, a Casa dos Anões. Eu acho que isso devia, pelo menos isso, deixar do jeito que tá, essa fotografia mais Sim. diversificada. E eu acho que ele conseguiu fazer um bom trabalho, assim, eu gostei. Então, eu acho que ele foi uma boa escolha e ele soube usar essa escolha que a Disney teve, né, de quebrar um pouco o estereótipo de mocinha, de princesa salva pelo príncipe. Então, eu Sim. achei muito legal essa escolha. Então, Quanto tempo deu? Aí, gente, 11 finaliza minutos. o podcast. Pode finalizar? Tá bom. É isso aí, pessoal. A gente se vê numa próxima. Até mais. tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e falem um pouco das suas impressões da Branca de Neve, o que vocês acharam. E é isso. Tchau! Aí vocês vão